Vamos falar do caso do elefante Sandro de Sorocaba e o movimento que surgiu a partir da Luísa Mel e outros ambientalistas de esquerda para, entre aspas, salvar o elefante do lugar que ele está lá no zoológico de Sorocaba e mandar ele para uma reserva lá no Mato Grosso, uma reserva para elefantes no Brasil. Eu nem sabia que tinha isso, mas aparentemente tem uma reserva para elefantes, um santuário de elefantes no Brasil. É lógico, uma ONG que cuida disso e certamente vai usar esse caso aqui para gerar comoção e acumular dinheiro nessa história toda, né? Vamos entender esse caso aqui. Sinceramente, eu acho uma besteira mover o elefante. O elefante é um elefante de 50 e tantos anos, ou seja, já está no fim da vida dele, né? E não apenas, ele é um elefante muito idoso, tá? Um ancião de verdade para a espécie, né? E até o próprio transporte dele de Sorocaba em São Paulo até o Mato Grosso é arriscado pra caramba na idade que ele está, né? Ou seja, querem fazer essa mudança exclusivamente para lucrar com a ONG. E o curioso é que justamente o argumento que eles dizem, não porque Sorocaba não quer levar ele, porque ele é a atração do zoológico de Sorocaba, e aí o capitalismo que está impedindo ele de ir para o santuário, não sei o que lá, como eles usam a ideia de que o capitalismo que está sendo a coisa, né? É o caso clássico de rebelde sem causa, né? Eles não têm causa, na verdade, não tem o que fazer, na verdade, e ficam acusando o capitalismo quando eles querem ganhar dinheiro. Evidentemente que esse santuário lá no Mato Grosso está buscando a fama dessa forma, né? Essa notícia foi sugerida por Pequenos Tiranos contra 11 Usurpadores, apelido censurado pelo STF CIED e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o que eu acho mais estranho nessa história, eu não sou biólogo, tá? Eu não entendo disso aqui. Tem vários canais de biólogos falando sobre esse assunto e todos os que eu vi são contrários à transferência pelo argumento que eu estou apresentando para vocês aqui. O fato é que o elefante é um elefante idoso, um elefante já ancião, já no fim da vida dele. Ele está com boa saúde, não vai morrer em breve, mas ele já é muita idade, né? E a própria transferência pode fazer mal para ele, né? Gente velha, cara, eu percebo isso, bicho. Depois de velho, você começa a querer ficar mesmo nos mesmos lugares mesmo, você não quer mais muita novidade. Não, passear é bom, mas sente falta de casa, quer ficar no mesmo lugar. E daí estão falando que ele tem que ir para um santuário porque teria mais espaço lá. Mas o que chama atenção, de novo, eu não sou biólogo, eu não entendo desse assunto, os biólogos todos estão contrários a esse movimento. Nesse movimento, mais uma vez, o que tem? Tem artista, tem a Luísa Mel, um monte de influencer, um monte de gente da esquerda, mas ninguém que entenda realmente de biologia no final das contas. O que me chama atenção nessa história toda, a decisão da justiça diz que reconheceu que o elefante está bem tratado em Sorocaba, que ele está numa situação boa, que ele não está sendo maltratado, que ele está com a saúde em dia, que ele tem todas as condições no zoológico de Sorocaba. No entanto, seria melhor no santuário. Onde é que você tirou essa ideia que seria melhor no santuário, pô? Se está tudo certo com o elefante, se ele está sendo bem tratado... Veja, se ele estivesse sendo maltratado, se ele estivesse num lugar pequeno, um lugar que era insuficiente para ele, coisa e tal, né? Ok, eu concordo, tem que buscar um lugar melhor para ele ficar, mas não, ele está num lugar bacana, um lugar que tem espaço para ele andar, ele faz caminhadas diárias lá no zoológico, tem uma área razoável para ele andar ali, e eu tô pela imagem que eu vejo aqui do lugar que ele fica lá, ó, é maior que onde ficava o elefante aqui da Quinta da Boa Vista. Nem sei se está vivo ainda o elefante aqui da Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Mas enfim, e outra coisa que eles estão dizendo aqui, não porque espécimes como essa de elefante gostam de áreas grandes para fazer grandes caminhadas com manadas em conjunto, eles não foram feitos para ficar isolados e coisa e tal. E, meu amigo, esse elefante, ele viveu a vida inteira em cativeiro. Infelizmente, a verdade é essa, tá? Ele foi resgatado de um circo, ele era um elefante de circo, aí sofria muitas torturas em circo e coisa e tal. Foi resgatado, foi para o zoológico de Sorocaba. Ele tem 43 anos que ele está nesse zoológico em Sorocaba. Pode ser que a espécie normalmente queira esse tipo de coisa, mas achar que agora o elefante nessa idade ir para um santuário vai fazer alguma diferença, não vai. O cara está acostumado a ficar nesse lugar aí. Essa coisa pode ser pior para ele, pode ser até primeiro, o risco de transportar essa coisa toda, isso vai gerar estresse para ele, né? É um animal velho. É uma coisa estressante você entrar numa viagem. Nós humanos que entendemos o que está acontecendo, é estressante você entrar numa viagem dessa. Imagina um elefante que não sabe muito bem o que está acontecendo, que não entende o que está acontecendo, é colocar num caminhão para ir de São Paulo até Mato Grosso, vai ser mais de um dia de viagem isso daí.
Imagina a dor de cabeça que vai ser isso daí. E, de novo, se ele estivesse sendo mal cuidado, eu acharia, eu concordo, pô, o elefante está sendo mal cuidado, tem que buscar um lugar melhor para o elefante, para sermos piedosos com o elefante. Mas não é o caso, ele está sendo. A própria decisão judicial reconhece que o elefante está sendo muito bem cuidado, que ele tem tudo ali, não falta comida, não falta nada, tem os tratadores que cuidam dele ali, coisa e tal. Aí o cara fala em determinado momento, e o problema é que ele está sozinho, essa espécie foi para ser usada em. Para ficar em grupo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. De acordo com o promotor de justiça e meio ambiente, a idoneidade do zoológico de Sorocaba nunca foi questionada. No entanto, o elefante precisaria de um espaço maior para ter mais qualidade de vida. Cara, um elefante idoso, que passou a vida inteira em cativeiro, vai fazer alguma diferença para ele aqui? Ó? É uma instituição idônea que cuida muito bem do animal. O problema é o espaço para um animal daquele porte é pequeno, estilo de vida do animal, espaço grande para caminhar e formar grupos, não viver solitário como está hoje, né? Beleza, anotou, né? É para formar grupos, né? E aí eles falam mais adiante aqui, ó, aqui, o Santuário de Elefantes do Brasil é uma reserva ecológica que tem 1.200 hectares. A ONG acolhe animais que vivem em circos zoológicos. Atualmente, 5 fêmeas vivem no local. E Sandro, se fosse transferido, não teria contato com elas, pois a lei proíbe a reprodução da espécie em santuários. Ou seja, o Sandro está sozinho hoje no santuário lá de Sorocaba, né, no zoológico de Sorocaba. Ele vai para o santuário e vai ficar sozinho no santuário de lá também. Que diferença que fez no final das contas? Mas tem as fêmeas lá, mas as fêmeas não vão ficar juntos com ele. E, aliás, alguns dos vídeos que eu vi sobre os biólogos falando sobre o caso, seria até arriscado botar ele junto com as fêmeas, porque a estrutura social dos elefantes na natureza ela é diferente, não sei o que lá. Eu não vou entender disso, eu não sou biólogo. Recomendo que vocês vejam os vídeos, mas segundo eles é arriscado até esse tipo de coisa, porque poderia interferir na estrutura social das fêmeas que estão lá. Então ele vai ficar sozinho no santuário também. Mas vai ter mais espaço. Vai ter mais espaço, mas e daí no final das contas? O cara já está acostumado nessa região, né? Aqui, ó. O Sandro está com uma saúde boa, caminha com disposição, está com a saúde articular em dia, ele tem desgaste dentário por causa da idade, né? Os dentes dele estão muito desgastados, a comida dele tem que ser toda triturada para ele poder comer, ele não tem dentes suficientes para mastigar a coisa toda, mas ele está bem de saúde, né? O santuário fica... O que eu acho nisso daqui é justamente a visão de anticapitalismo, né? Eles acham que o elefante está mal, porque ele é uma atração para o público, as pessoas vão lá no zoológico assistir ele. O cara, na justiça, não falou nada disso, mas alguns dos influenciadores que falaram sobre essa situação falaram, não, porque ele está sendo servindo ao capitalismo e não sei o que lá, e as pessoas pagam para ver ele ali, como se isso fosse uma coisa ruim, pô. O elefante tem contato com os seres humanos a vida inteira dele, né? E de novo, é uma coisa que realmente não faz sentido. Esse pessoal acha que está ajudando os elefantes, não está ajudando os elefantes, está piorando a situação deles no final das contas, né? Levar um elefante idoso desse, sem contar a viagem, né? O juiz falou aqui, não, que tem que tomar cuidado, porque ele tem que ir com planejamento detalhado, com diretrizes, um plano logístico, de providências de ordem veterinária. Já pensou se esse elefante morre na viagem? Porque isso pode acontecer, como eu falei. O elefante já é um elefante idoso, ele pode ter um susto, pode ter um ataque, pode ter algum problema e acabar morrendo na viagem. E aí, como é que fica esse pessoal? Vamos dizer que a culpa é do zoológico de Sorocaba, que fez o transporte do coisa? Não, né? A culpa é desse pessoal que está buscando uma causa, buscando sarna para se coçar nesse caso. De novo, se o elefante estivesse sendo maltratado no zoológico, eu entendo. Não, mas teria uma área maior. Mas vai ficar sozinho do mesmo jeito, uma área maior para quê, no final das contas? Acho um absurdo esse tipo de coisa. É uma pena que tenha tanta gente... Tem um monte de artista falando bem. Não, que tem que transferir mesmo, que tadinho do elefante. E não sei o que lá, que o elefante estão fazendo maldade com o elefante, tem que transferir o elefante. Coisa, né? Um monte de artista falando isso. Artistas que não entendem de nada. Se você procurar os biólogos falando sobre o caso, os biólogos falam, é melhor deixar ele em Sorocaba mesmo. O elefante já está no final da vida dele, já está velho, coitado, né? Mas é o que eu falo para vocês, o que a esquerda sofre hoje em dia é dessa falta de ter uma causa de verdade. Eles querem fazer alguma coisa e não conseguem encontrar uma solução simples para problema nenhum, ficam buscando soluções simples para problemas que são muito mais complexos do que eles imaginam e ficam fazendo essas besteiras, né? Infelizmente, muita gente cai nessa lorota, né? Não é à toa que a Luísa Mel tem aí um monte de seguidores e coisa e tal,
justamente porque é o pessoal jovem buscando uma causa, buscando alguma coisa para se dedicar, né? É falta de ter o que fazer mesmo. Sugiro trabalho para esse pessoal. Procure um emprego. Acho que é bom também. Outra coisa que o pessoal fala, mas nunca deveriam ter tirado ele da natureza. E nisso daí eu concordo. Eu prefiro muito mais ver um elefante num safari lá na África. No caso, esse elefante é asiático, então seria num safari lá na Ásia, em reservas naturais lá. Seria muito melhor ver eles na natureza lá do que num zoológico aqui no Brasil. Mas a verdade é a seguinte, nesse caso aqui, este elefante, meu amigo, desde que ele nasceu no circo, ele nunca viveu na natureza, achar que, mas porque a espécie dele tinha que ficar na natureza, nesse caso aqui não adianta, não faz diferença, né? O que esse pessoal quer é arrumar fama para a ONG lá, para poder arrecadar mais dinheiro com a ONG. Eles criticam o capitalismo, no entanto, eles estão sendo mais capitalistas que todo mundo, querendo dinheiro para tal da ONG deles lá. Mas no final das contas, lembra, capitalismo é principalmente sobre propriedade privada. Se o elefante é de Sorocaba, eles têm o direito de decidir onde é que ele vai ficar lá no zoológico de Sorocaba mesmo, não tem o que fazer, não tem que mudar nada não. No final das contas, transferir para outro lugar é exatamente o caso clássico de relativização da propriedade privada. Se houvesse algum motivo muito grande, veja, do ponto de vista da ética libertária, nem nessa situação, tá? Sei lá, de maus tratos e coisa e tal, mas se tivesse maus tratos e coisa e tal, por mais que fosse contra a ética libertária, eu reconheço que há um motivo, pelo menos, para levar o elefante para lá, né? Agora, nesse caso, não tem. O elefante está bem cuidado, está sendo bem tratado lá em Sorocaba. O próprio procurador, o próprio juiz reconhece que ele está sendo bem tratado. Esse pessoal